Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor, vamos ler nesta noite, João 16, 33, diz a palavra: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vou ler de novo, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos perdoe, Senhor, qualquer pecado na nossa alma neste momento. Pelo sangue de Jesus, Seu Filho, Pai, nós pedimos. E nos conceda, Senhor, nesta hora, a graça, Senhor, da Sua palavra, e que nós possamos, Senhor, entender esse versículo. Nós pedimos que o Espírito Santo nos dirija e sejamos grandemente edificados e fortalecidos, Pai, no Senhor. Nós oramos assim, Pai Celestial, e nós damos graça. Seu nome seja louvado, nós sejamos abençoados, nosso coração se abra para receber a Sua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Meus irmãos, nessa noite, pela misericórdia do nosso Deus, nós chegamos aqui, nesse versículo, último versículo do último discurso do nosso Senhor aos seus discípulos. Nós estudamos o capítulo 14, estudamos o capítulo 15, estamos estudando, o capítulo 16, encerrando esse capítulo. E esses 3 capítulos eles fazem parte de um discurso, na verdade, um único discurso de Cristo, o último discurso, a última palavra que o Senhor Jesus Cristo ele deu aos seus discípulos, naquela última ceia também. E este versículo, meus irmãos, ele é a conclusão. Na verdade, o discurso, ele já encerra com o versículo 28. Versículo 28, ele é como que um resumo de tudo que Jesus ensinou nesse discurso e tudo que ele ensinou, na verdade, no seu ministério público e também privado com seus discípulos. Versículo 28 que diz assim: Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Eu já preguei para vocês aqui há alguns domingos esse verso. O Senhor Jesus faz o resumo da sua mensagem, na verdade da sua obra. Ele sai do Pai, ele vem ao mundo, se torna homem, morre por nossos pecados, nos salva na cruz, é sepultado, ressuscita, e aí ele volta para o Pai, ressurreto dentre os mortos. Tem a ascensão de Cristo, a subida de Cristo ao Pai como vencedor, tendo cumprido, depois que ele disse lá na cruz, vocês lembram, uma das palavras da cruz que é: está consumado. Então aqui, meus irmãos, encerra na verdade o discurso. Aí nós temos apenas uma reação de Jesus, aliás, dos discípulos a essas palavras de Jesus, as últimas palavras dele aqui no discurso, a reação de Cristo às palavras de Jesus, e aqui já não é mais nem o discurso em si, mas é a apresentação de Jesus do propósito do discurso, que é transmitir aos discípulos a paz. Ele deixa bem claro, Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Irmãos, esse final, ele na verdade, ele é bem parecido, Jesus está aqui dizendo, mostrando, sem nenhuma dúvida, o propósito realmente de todo esse discurso que ele fez, mas esse último versículo, ele é muito parecido com o primeiro versículo do discurso, que está lá no capítulo 14, versículo 1. Então, queria que vocês, por favor, também lessem comigo o capítulo 14, versículo 1, em que o Senhor Jesus Cristo ele começa esse discurso dizendo assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, observe como é semelhante, o início do discurso e o final do discurso. Então, o início é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. E o final: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz.
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui fica bem claro, o Senhor Jesus Cristo deixa claro o propósito, e esse propósito já está nas primeiras palavras: não se turbe o vosso coração. Então o que ele está... Qual foi o propósito dele nesses 3 capítulos? É que eles não ficassem turbados, né? O que é turbar? O que é ficar turbado? É como um mar revolto. Claro que aqui simbolicamente, né? O coração cheio de medo, de ansiedade, como um mar revolto dentro da pessoa, né? Então isso é uma coisa. Jesus diz assim: não se turbe, creiam. E aí, o final eu falei essas coisas para que vocês tenham paz. Né? Então, todo discurso, ele tem esse propósito, que os discípulos tivessem paz no Senhor Jesus Cristo. Agora, é bem interessante, meus irmãos, quando um pai de família, ele vai sair de casa, ele dá algumas recomendações, principalmente que tem criança pequena, fica um maiorzinho tomando conta dos menores, ele dá recomendação, ele fala algumas coisas, e aquilo que ele fala tem a ver com a saída dele, né? Porque a saída do pai de família, ou da dona de casa, é um momento crítico. As crianças vão ficar sozinhas, então ele fala preparando as crianças para aquele momento que elas vão ficar sem a presença dele, né? Ou do pai ou da mãe, e então é para que elas possam agir corretamente. São aquelas palavras importantes, algumas recomendações que ele dá no finalzinho, quando ele está saindo. Não façam isso, não façam aquilo, tomem cuidado com isso e tudo. Olha, liguem para mim se precisar de alguma coisa. Ou seja, irmãos, ele orienta as crianças e ele deixa as crianças também com essas orientações seguras, tranquilas, em paz, né? É mais ou menos assim que está acontecendo aqui. É o último discurso. O Senhor Jesus Cristo ele está para sair também desse mundo, para abandonar os seus discípulos. O tempo todo ele estava com eles, mas agora ele vai sair. E ele vai sair, e eles nunca mais vão ter essa presença física constante com Jesus. Sim, Jesus depois vai voltar, vai ficar 40 dias ainda com eles, depois de ressuscitado dentre os mortos, mas isso vai ser também muito, muito rápido, não será mais como antes. E logo Jesus vai subir ao Pai. Então Jesus está aqui preparando os discípulos para o que viria, e o que viria imediatamente seria alguma coisa muito terrível. Jesus ia ser morto e eles iriam ficar sozinhos, e Jesus também está preparando a eles para o que viria depois. Ou seja, eles tinham uma missão de levar adiante a mensagem de Cristo, mas eles têm uma missão de levar esta mensagem a um mundo completamente hostil a eles, porque é um mundo hostil a Jesus, porque é um mundo hostil ao Pai. Então, meus irmãos, Jesus sabe da angústia de perder, de que eles vão passar em perdê-lo, a presença física dele. Jesus sabe dos riscos que eles vão correr. Vocês lembram? Nós vamos, se Deus quiser, estudar no capítulo 17, mas vocês já devem conhecer essa oração, em que Jesus ora ao Pai dizendo assim: guarda-os, enquanto eu estive com ele eu os guardei, mas agora guarda-os, né? Então, eles iriam ficar ali numa situação em que o mundo ia cair sobre eles em extrema perseguição, e ele disse no início do capítulo 16 que eles poderiam até ser mortos por causa do testemunho do Evangelho. Então, meus irmãos, aqui nós temos situação por natureza, são de aflição, são de pressão, né? O coração está apertado. Sabe quando você está muito angustiado, parece que o seu coração está apertado, parece que tem alguém pegando assim e esmagando o seu coração. Você está angustiado, preocupado com alguma situação. Então, essas coisas geralmente são causadas por esse tipo de situação perigosa. E Jesus está sabendo disso. Então, o que Jesus faz nesse discurso? Jesus quer que o coração deles fique tranquilo e não apertado. Fique em paz e não turbado. Como ele começa lá o discurso dele: não se turbe o vosso coração. Então, toda essa palavra de Jesus, todo esse discurso de Jesus, é um discurso que tem por intenção exatamente levar a paz aos discípulos, irmãos.
Agora, isso não é diferente com relação a nós. Por quê? Porque nós vivemos no mesmo mundo. Nós vivemos no mesmo mundo hostil a Jesus, hostil a nós por causa de Jesus e por causa do Pai. Nós vivemos no mesmo mundo que é um mundo também de tentação, né? Nós vivemos num mundo que nos oprime, que nos persegue. Além, isso aqui não é o propósito direto do texto, mas podemos também aplicá-lo além das aflições da vida, além das dificuldades e batalhas e lutas normais da vida, a luta pelo pão de cada dia, as enfermidades, as guerras, toda essa situação que a gente vê aí no mundo, tudo isso são situações que apertam realmente o coração, meus irmãos, mas para nós também, esse discurso, e eu digo para os irmãos que esse foi meu propósito em pregar, todas essas mensagens, né? Vários meses nós passamos aqui estudando esse discurso, para que nós pudéssemos também ter a paz de Jesus. Jesus tem um propósito também para nós, discípulos de hoje, através desse discurso, nos dar a sua paz, nos transmitir a sua paz. Mas eu queria lhes fazer uma pergunta nesta noite, irmãos. Eu queria que vocês pensassem junto comigo. Como é que, efetivamente, esse discurso pode nos transmitir paz? Né? O que Jesus faz aqui e o que Jesus nos recomenda para que esse discurso ele cumpra o seu propósito? Nós temos aqui 3 capítulos da Palavra de Deus que tem o propósito de produzir em nós a paz do Senhor. Mas a pergunta é, como é que de fato isso vai acontecer na nossa vida? Infelizmente, há pessoas cristãs que elas têm vivido situações de falta de paz. E elas têm vivido isso porque, em boa medida, né, em relação a esse discurso, elas não estão usando esse discurso da maneira como deve ser usado. Elas estão desperdiçando esse tesouro, que é uma fonte de paz, e por isso elas não têm experimentado a paz. Então, a pergunta, irmãos, que precisa ser feita por nós é, nós temos aqui um discurso da Palavra de Deus que realmente vem, e o Senhor colocou aqui, e o Senhor pregou, e o Espírito Santo, ele registrou nesses 3 capítulos esse discurso para nos transmitir paz. Mas como é que esta paz realmente ela se manifesta e como nós podemos, quero falar assim, nos apropriarmos, né, desta paz e de fato experimentarmos esta paz? Bom, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, vocês observem, ele fala de paz num contexto de aflição. O texto ele é bem claro aqui, não é? Ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Mas de maneira surpreendente, essa paz não vem em momentos de alívio, mas em momentos de aflição. No mundo que nos aflige. Então, o que ele faz para nos transmitir paz? Ele fala da paz, mas ele fala da paz no contexto de aflição. E ele, em segundo lugar, ele nos dá um mandamento. Ele nos dá, existe aqui um imperativo. Temos aqui uma ordem da parte do nosso Senhor, quando ele diz assim: tende bom ânimo. O significado dessa palavra é: sejam corajosos. Né? Então, como nós experimentamos a paz? Nós experimentamos a paz na medida que nós realmente entendemos o discurso, e o discurso é um discurso de paz em meio à aflição. E tendo compreendido esse discurso, que é um discurso de paz em meio à aflição, e uma paz que é em Cristo, né, nós exercermos coragem. Aí é dessa maneira que nós vamos experimentar a paz do Senhor. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo com os discípulos no discurso inteiro. E ele encerra o discurso. Esse versículo aqui, como eu disse, o discurso já acabou no versículo 28. 28, propriamente o discurso, né? Quando ele resume todo o discurso no versículo 28, que diz: saí do Pai, vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e volto ao Pai. E vou para o Pai. No entanto, esse 33 é uma aplicação. É como se Jesus acabou o discurso e agora ele vai aplicar o discurso, dizer o propósito dele e aplicar o discurso.
E é assim que nós realmente, quando nós percebemos a aplicação do discurso, irmãos, é que nós vamos experimentar a paz. Então, a minha oração hoje à noite é que o Senhor nos dê graça para nós entendermos essas coisas e nós temos aplicado na nossa vida exatamente essa verdade que está aqui, irmãos. Se vocês forem perceber, esse pequenino versículo, que é extremamente rico, ele tem 3 partes aqui que eu queria colocar como 3 partes da minha mensagem também hoje à noite. O tema desse versículo é para que em mim tenhas paz, ou seja, que ele falou tudo para que eles tenham paz, porém você pode observar que em primeiro lugar existe aqui uma palavra de paz, porque ele diz, eu disse isso para a paz, é uma palavra de paz, né? Então, primeiro ponto aqui. Em segundo lugar, é uma paz nele, né? Ele diz assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz, né? Então, é uma paz nele, é uma paz em Cristo. E em terceiro lugar, vem aquele imperativo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A minha terceira parte, então, aqui, a terceira parte do texto há um mundo de aflição, mas diante desse mundo de aflição, por causa de tudo aquilo que nós temos aprendido com a palavra de Cristo, que é a palavra da paz, e porque nós temos essa paz dele em nós devemos ser corajosos nesse mundo de aflição. E o motivo disso, meus irmãos, que está ainda no terceiro ponto, é que Jesus mesmo venceu o mundo, né? Então vamos entender aqui essas 3 partes do nosso versículo de hoje, meus irmãos. Jesus começa dizendo assim, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Fica bem claro, fica bem evidente que a paz, ela é transmitida a nós, ela acontece no nosso coração, pelo que Jesus disse, pelo que Jesus falou. E agora eu quero que vocês percebam o que foi que ele falou. Ele, geralmente, quando nós pensamos assim, irmãos, em situações de paz, de tranquilidade, nós pensamos em situação em que se apresenta boas notícias. Quando alguém diz assim, olha, vocês estão vendo, por exemplo, essa guerra que está acontecendo na Ucrânia, é uma coisa terrível, muito triste, né? As notícias que chegam a nós aqui no Brasil, estão se espalhando pelo mundo, de pessoas morrendo, pessoas fugindo do seu próprio país, deixando tudo, indo para outra terra, sem saber se vai poder voltar, morrendo pais de família, mulheres, crianças. E qual seria uma notícia que traria paz àquelas pessoas? Seria assim, vai continuar a guerra ou a guerra acabou? Qual seria a notícia da paz? A segunda, né? Acabou a guerra. Ou seja, a paz, ela vem na medida em que nós ouvimos coisas boas. Mas de maneira impressionante, irmãos, não é exatamente isso que Jesus Cristo faz aqui. Jesus Cristo, ele faz aqui algo parecido com isso, é uma boa notícia, é uma mensagem de esperança, mas é uma mensagem de esperança dentro de uma realidade. É uma mensagem pacificadora, mas que não ilude, que não engana, que não diz assim, olha, vai ser tudo muito bom. Ao contrário, é uma mensagem que diz a realidade do que os discípulos iriam enfrentar. E a realidade seria muito dura, muito dura. Tanto que Jesus mesmo, neste versículo mesmo, ele como que resume o que ele vem falando por todo o discurso. Isto é, no mundo tereis aflições. Então Jesus é absolutamente realista. Jesus não ilude os discípulos. Ele apresenta a realidade de um mundo em que se tem aflições. No mundo onde o coração ele fica apertado, pressionado, angustiado. No caso dos cristãos, por causa do que o mundo vai mostrar para os cristãos, vai reagir da forma, melhor dizendo, em que o mundo vai reagir diante dos cristãos.
Por todo o discurso, o Senhor Jesus Cristo, ele mostrou para eles o que, meus irmãos? Que, primeira notícia muito ruim, que Jesus já vem dizendo para eles, e que na verdade ele já diz lá ainda no capítulo 13, Jesus diz assim, eu vou deixar vocês. Jesus vai deixando cada vez mais claro que ele seria tirado do meio deles, que ele iria morrer, que ele iria sofrer. Isso era terrível, meus irmãos, terrível. No próprio capítulo 13 ainda, Jesus fala da traição de Judas. Jesus fala da negação de Pedro. Jesus apresenta essas notícias muito terríveis, que ele vai morrer, que Pedro vai negá-lo, que Judas vai traí-lo. Nos capítulos seguintes, ele vai apresentando a realidade do mundo, que eles vão ficar sem ele e o mundo vai odiá-los, que eles têm uma missão. Jesus disse, né? Eu vos nomeei para que vades e desfrutem e o vosso fruto permaneça. Então, eles foram nomeados, eles foram ali chamados, nomeados para cumprir um papel frutífero no mundo, que tem a ver com levar o Evangelho, proclamar o Evangelho, mas que o mundo vai odiá-los terrivelmente, e o mundo vai até mesmo persegui-los, eles vão ser expulsos da sinagoga, o que significa que eles podem sofrer perdas sociais e econômicas, mesmo materiais, e físicas mesmo. Né? Eles iam ser mortos. Jesus diz no início do capítulo 16 que vai ter gente que iriam ter pessoas que iriam matá-los, né? Existiriam pessoas que iriam matá-los, acreditando que estavam prestando um serviço a Deus. Então veja, meus irmãos, isso que Jesus fala aqui, no mundo tereis aflições, ele vem mostrando por todo o discurso. Tem o Judas, tem a fraqueza de Pedro, Jesus vai morrer, vai ser tirado deles, eles vão ser perseguidos, eles vão ser expulsos da sinagoga, odiados, e eles vão até morrer. Não parece que esta é uma palavra, meus irmãos, uma palavra boa, né? No entanto, esta palavra, estas aflições, estas angústias todas que o Senhor Jesus Cristo fala, não é o todo da história, não vamos dizer assim, a palavra final ou a última palavra, o todo da informação que Jesus tem que dar para eles. Jesus diz no início do discurso logo, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. E o que ele diz logo em seguida, irmão? Logo no início lá, do capítulo 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. E aí ele diz, eu vou preparar lugar. Observe então que Jesus está dizendo que é uma realidade de um mundo que os aflige, os expulsa da sinagoga, persegue, os mata, mas ele vai preparar um lugar para eles, exatamente naquele evento que vai lhes deixar extremamente perturbados imediatamente, logo em seguida, né? Qual é o evento? A morte dele. Então, você lembra que o Senhor Jesus Cristo diz, né? A mulher, quando ela está grávida, ela fica muito triste quando chega o momento do parto, porque ela sabe que é o momento da dor. Mas depois que ela tem a criança e que ela tem um menino no seu colo e que ela olha para o seu bebezinho, ela esquece aquela dor pelo tamanho da alegria dela de haver nascido, de haver trazido um homem a este mundo. Jesus está dizendo assim, olha, a minha morte, que traz tanta aflição para ele, para vocês, na verdade vai ser a preparação para que um dia vocês estejam comigo para sempre na eternidade, e para que hoje vocês já tenham a minha presença, não física, mas a minha presença pelo quê, irmãos? Pelo Espírito Santo. Eu vou morrer numa cruz para que no dia de Pentecostes eu envie o Espírito como aquele que venceu, que ressuscitou e que vai trazer para vocês o Consolador, o Auxiliador,
que vai estar com vocês para sempre. Eu vou estar com vocês. Eu não vou abandonar vocês. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou estar com vocês pelo Espírito Santo. E mais, vai chegar um momento em que vocês vão morar comigo para sempre. Essas aflições, essas angústias, essa perseguição do mundo não é a palavra final. Porque ele diz, eu vou preparar lugar, lá no início, no capítulo 14, e eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou buscar vocês, para que vocês estejam sempre comigo, no reino do meu Pai. No capítulo 17, ele encerra a oração, dizendo, né, apesar de que aqui é oração, mas essa oração está vinculada com o próprio discurso, ele encerra a oração dizendo, no versículo 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, para que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, eu quero que eles estejam comigo, e eles estarão comigo, aqueles que me deste. Irmãos, então, é uma situação de aflição intensa, de angústia intensa que eles iriam passar, mas era uma aflição e uma angústia e uma perseguição de um mundo que não é eterno, e de uma situação, de uma aflição que não é eterna, mas é uma aflição em que eles teriam a presença de Jesus com eles na aflição, pelo Espírito Santo, e que em breve, se não aconteceu ainda, né? Pode acontecer hoje, pode acontecer semana que vem, pode acontecer daqui a 1000 anos, mas em breve Jesus vai voltar, Jesus iria voltar. E eles iriam estar com Jesus para sempre. Então, é uma aflição em que ela não está sozinha, mas ela está dentro de uma situação, de uma realidade muito mais ampla da volta de Jesus, de que aquilo vai passar e de que no meio dessa aflição eles têm o Espírito Santo, eles têm o Espírito do Senhor andando com eles, Jesus está com eles. E mais, irmãos, e mais do que isso ainda, que isso já é consolador, não é? Mas ele fala aqui no capítulo 16, eu vou ler desde o primeiro versículo, que o próprio anúncio dele dessas aflições vai lhes consolar. Observe que ele diz no capítulo 16, nos primeiros versículos, ele diz assim, tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. O que é escandalizar? Escandalizar é se ficar surpreso, ser pego de surpresa por uma situação extremamente perigosa. Alguém vai numa rua, por exemplo, de repente para um bandido com uma arma e assalta. Aquilo é uma surpresa terrível, né? Não esperava, não se preveniu. Os discípulos, se eles fossem para a batalha, para a missão, sem saber do ódio do mundo, de repente o mundo iria assim, mostrar o seu ódio em perseguição, expulsando da sinagoga e tentando matá-los, e aquilo ia deixar eles surpresos, escandalizados. Dizendo assim, nós fomos enganados, nós não sabíamos que seria assim difícil. Mas então Jesus diz, não, vocês não vão entrar nessa batalha sem saber os riscos. A apresentação, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora, meu querido irmão, a apresentação realística de Jesus Cristo se assemelha a quando se prepara um soldado para a guerra. Nós estamos agora nessa guerra na Ucrânia, né? Então, em que se diz que a guerra é muito dura, se faz uma preparação e se anuncia e procura ali preparar o soldado para a dureza, para os riscos da guerra, para que ele saiba que a guerra é guerra, que a guerra não é uma festa com os amigos ou com a família. A guerra é mortal, é perigosa, é difícil. Ele já vai sendo preparado psicologicamente, a mente dele já está pronta ali, o psicológico dele já está preparado para o que ele vai enfrentar.
E aquilo lhe dá confiança, por quê? Porque lhe dá confiança em quem o preparou. E aqui no caso, meus irmãos, quem o preparou, os discípulos, foi o próprio Jesus, foi o próprio Mestre. Então, Jesus está preparando a eles não vão entrar naquilo ali para se assustar, eles já vão estar preparados psicologicamente para enfrentar, para ter coragem. E aquilo vai lhes dar confiança no seu, digamos, preparador, no seu professor, no seu instrutor, né? É interessante que mais adiante o Senhor Jesus, eu vou ler de novo o primeiro versículo do capítulo 16, quando Jesus diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazendo serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Agora, veja o que Jesus diz no versículo 4, o motivo de ele falar isso. Que notícia ruim, né? Mas olha o que ele diz no versículo 4. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Então veja, irmãos, quando os discípulos passavam aquela angústia e aquela perseguição, e eram ameaçados de morte, o que acontecia com eles imediatamente? Eles lembravam que Jesus tinha já previsto isso e falado para eles com toda a clareza. Aquela lembrança da palavra de Jesus lhes fortalecia a fé, lhes fortalecia a confiança de que o seu Senhor não era um mentiroso, não era um enganador, era alguém que tinha dito explicitamente para eles: olha, é difícil, é trabalhoso, preparem-se. Isso lhes aumentaria confiança no Senhor, confiança. O anúncio, é interessante nós percebermos isso, o anúncio da dificuldade gera confiança no instrutor e gera preparação para enfrentar a batalha. Gera coragem, porque o instrutor, e aqui nós temos que lembrar o seguinte: não somente o instrutor, ele diz e ele prepara, e isso vai ser uma razão, um motivo de aumento de confiança, quando eles lembrassem disso, mas o instrutor tinha dito também lá no capítulo 14 o quê? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ou seja, meus irmãos, além deles terem essa confiança no meio da aflição, de que eles estariam, na confiança no instrutor, eles não estariam sozinhos, mas o Senhor Jesus Cristo estaria com eles, do lado deles, dando graça, dando orientação, dando poder, dando sabedoria, consolando a eles, animando a eles por seu Espírito Santo. Eles não seriam como crianças abandonadas, mas eles teriam o Pai deles. O próprio Pai Celestial, na verdade. Lembra que ele diz: o Pai vos ama, Ele vai estar com vocês, eu me manifestaria a Ele, eu e o Pai, nós vamos nos revelar a Ele. Ele teria a presença do próprio Deus, eles teriam a presença do próprio Deus com eles. Tudo isso, meus irmãos, então, é uma mensagem de fato. Vocês não concordam comigo? Eu quero que vocês raciocinem agora e pensem comigo. Vocês não concordam comigo que essa palavra é uma palavra de paz? É uma palavra de paz por quê? Ela não engana, ela não ilude, ela não diz assim: vai ser um mar de rosas, vai ser fácil. Não, ela diz a verdade, ela prepara, ela diz: olha, vocês vão enfrentar uma luta, o mundo é difícil, mas nessa luta vocês vão se lembrar de mim, vocês vão ser encorajados, vocês vão aumentar a confiança de vocês em mim. E outra coisa, eu vou estar com vocês, eu não vou abandonar vocês, meu Espírito está com vocês o tempo todo. E mais, no final tem a vitória. No final vocês vão estar comigo na glória. Vocês não vão precisar nem ter medo da morte, nem de nada que lhes aconteça, porque vocês vão estar comigo para sempre. Quando você lê Atos dos Apóstolos, onde é que nós vemos ilustrado essas coisas, irmãos? Que isso realmente trouxe um efeito pacificador e encorajador nos discípulos. Você lê Atos dos Apóstolos, você vê isso. Você vê a reação de Pedro, você vê a reação dos discípulos que estão ali em Atos.
Você vê que aqueles homens diziam, eles se sentiam até alegres em sofrer as perseguições por causa do nome de Jesus. Você vê Paulo cantando na prisão. E você vê também Paulo, ele falando na sua carta, para mim o viver é Cristo e o morrer o que é? Lucro. Não é, irmãos, que aqueles homens, eles não tinham medo do sofrimento, eles não sentiam dores, eles sentiam tudo isso. Mas a realidade daquelas palavras de Jesus estava tão firmes na mente e no coração deles, mostrando o amor de Jesus na cruz, mostrando que eles tinham uma herança gloriosa no final da peregrinação deles, mostrando-lhes e lhes dando certeza que Jesus estava com eles ali pelo Espírito Santo, e que Jesus nunca os enganou, mas Jesus falou claramente que a missão era difícil. Isso tudo lhes dava ânimo, coragem, paz para enfrentar a própria morte. E isso não é uma coisa que está só na igreja primitiva, isso é uma coisa que está na história da igreja, nos mártires da igreja, que foram pessoas que muitas vezes morreram, até cantando. Exemplos de mártires que morreram cantando, louvando ao Senhor. Irmãos, o que é isso? É a apresentação de uma realidade difícil para lhes encorajar, mas dentro de uma perspectiva maior, da vitória final. De que Jesus morreu na cruz para nos salvar e de que Ele vem nos buscar para que nós estejamos com Ele para sempre. De fato, queria muito que vocês guardassem isso. Essa é uma palavra de paz para eles e essa é uma palavra de paz para nós hoje. Essa é a nossa base. É assim que nós podemos enfrentar as maiores dificuldades dessa vida, irmãos, e a própria morte. Mas, em segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Em mim tenhais paz. Eu já falei para vocês aqui que Jesus diz: o meu amor, a minha paz, o meu gozo. O amor verdadeiro está em Jesus, a alegria verdadeira, o gozo verdadeiro está em Jesus, e a paz verdadeira está no Senhor Jesus Cristo. Todo esse discurso, e na verdade todo o Evangelho de João, vai dizer assim: nós só temos paz em Jesus, por meio de Jesus, nele. Por quê? Existe aqui uma paz objetiva, e essa paz objetiva é aquela paz que Jesus veio ganhar para mim na cruz do Calvário, me pacificando com aquele em que eu estava em guerra. Eu estava em guerra com Deus. Nós lemos hoje na nossa leitura bíblica, João capítulo 1, né? Que João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo veio como um cordeiro nós tivemos hoje aqui a ceia do Senhor, para derramar o seu sangue, para ter o seu corpo partido, caiu sobre ele os pecados do seu povo, para que ele então tirasse esses pecados, justificasse. Então há uma paz objetiva, no sentido de que há um Deus irado comigo. Deus expulsou Adão do paraíso, e a humanidade está inimiga de Deus, mas Deus traz a humanidade de volta. Romanos capítulo 5. Nós temos, pela fé, paz com Deus, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. No momento que nós cremos em Jesus, no momento que nós confiamos nele, nós não temos mais esse problema real de uma guerra e de uma inimizade, mas agora em Cristo Jesus nós estamos em paz. Ele é o príncipe da paz. E essa paz, toda a Bíblia, de maneira ainda um pouco velada no Antigo Testamento, mas já cada vez mais esclarecida, até o ápice no Novo Testamento, mas você vê aquela expressão apostólica: em Cristo, tudo é em Cristo, tudo é por meio dele, sem ele não há paz com Deus. Mas essa paz com Deus que levava então Jesus agora a dizer para os discípulos: não se turbe, eu vou preparar lugar para vocês,
na casa de meu Pai. Não se turbem, e vocês já sabem o caminho. Qual é o caminho, Senhor? Aí Jesus respondeu para o seu discípulo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês têm agora a paz objetiva, ou seja, vocês quando creem, vocês estão de fato em paz com Deus e vocês chegam a Deus. Isso traz a vocês as realidades do reino de Cristo, que um dia vocês vão morar comigo para sempre na glória, de que vocês não estarão mais órfãos hoje, mas eu vou estar presente com vocês por meu Espírito. Isso, portanto, produz em vocês uma paz subjetiva, ou seja, uma paz interna. Vocês podem experimentar essa paz, essa tranquilidade, não ficar turbulentos, não é mais aquele mar revolto. Você não precisa ter o coração apertado, aflito. Vocês podem ter paz interior em vocês quando vocês se lembrarem dessas verdades espirituais, dessa paz que de fato já aconteceu entre vocês e o Pai Celestial através de mim. Jesus está dizendo para nós nesse texto. E agora vocês não precisam mais ter medo, vocês não precisam mais ter angústia, vocês podem ter paz em mim. Veja que ele diz no versículo 33, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Em mim, essa paz é no Senhor Jesus Cristo, em Cristo Jesus. Irmãos, aqui no capítulo 14, volte um pouquinho a sua Bíblia, por favor. No capítulo 14, no versículo 27, o Senhor Jesus Cristo diz assim, deixo-vos, capítulo 14, versículo 27, tá? Deixo-vos a paz. Note aí, a minha paz. A paz é de quem? A paz é de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Aí ele diz em seguida, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não fique turbado, não fique apavorado, não fique com medo. Então é uma paz, aqui é uma paz objetiva no sentido de que de fato em Cristo eu estou em paz com Deus, mas é uma paz interna também. À medida em que eu vou aprendendo essas verdades, descansando nessas verdades, confiando no Senhor Jesus, de acordo com essas verdades, eu experimento a paz de Jesus, a paz em Jesus, a paz por causa de Jesus, por meio de Jesus, tão somente em Jesus. E aí eu não preciso me turbar, e eu não preciso me atemorizar. Eu posso ficar tranquilo. E preste bem atenção, meus irmãos, no mundo tereis o quê? Aflição. Não é uma paz assim, eu não vou sofrer. É uma paz em que eu posso sofrer, mas eu posso experimentar a paz. Não é possível, pastor. É possível quando você lembra de que Jesus já preveu mesmo que nós vamos sofrer, isso faz parte da vida, então nós já estamos preparados para sofrer. Você vai sofrer, eu vou sofrer, gente. A vida é dura. Quando nós lembramos que nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo. Quando nós lembramos que Ele morreu na cruz e nós estamos em paz com o Senhor Deus Pai e que nós vamos morar com Ele para sempre. Então eu posso ter paz na aflição, na angústia. Irmãos, isso é uma realidade. Esta paz que Jesus quer nos dar, esta paz que Jesus quer que nós experimentemos. Mas há uma coisa aqui no versículo 27, do capítulo 14 ainda, que quando eu fiz a exposição aqui nesse versículo, eu chamei a atenção, e que eu quero chamar a atenção novamente hoje à noite, é que ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas aí ele diz, não vou lá dou como o mundo a dá. Interessante isso. Eu acho que agora nós podemos entender melhor esse versículo. Naquele dia que eu fiz a exposição aqui, ainda tinha muita coisa para nós falarmos. Agora dá para nós entendermos melhor, inclusive esse versículo. Qual é a tentação do mundo? O mundo promete uma paz, só que é uma paz sem Jesus. Porque o mundo odeia Jesus. Existe somente dois modos de vida. O modo de vida em Jesus e o modo de vida no mundo, ou conforme o mundo. Não existe um terceiro. Nós somos tentados a viver pelo mundo, de acordo com o mundo e de acordo com as suas promessas.
Jesus disse que o mundo ele vai nos odiar por causa que odeia ele, porque odeia ele, porque odeia o Pai. Mas Jesus disse também lá no capítulo 15, vocês lembram que nós já estudamos isso? Que se nós fôssemos do mundo, o mundo o quê? Amaria o que era seu. Agora nós podemos entender melhor esse versículo, até de quando eu preguei naquele dia aqui, porque nós não tínhamos chegado nesses versículos, nessas posições. Agora, retroagindo, né, nós podemos entender até melhor esse versículo. Por quê? Porque a paz do mundo tem a ver com isso, gente. Existe um amor do mundo, existe uma paz do mundo, existe um gozo do mundo, só que tudo é falso. E o que o mundo diz para você? Isso pode acontecer na sua profissão, isso pode acontecer numa proposta de casamento, isso pode acontecer numa porta que se abre, que o mundo abre para você. É assim, olha, deixe Jesus, não siga Jesus. E você, se não seguir Jesus, se você não confiar nele, você vai ter muitos privilégios deste mundo. Você, por exemplo, não vai ser perseguido. Você, por exemplo, vai ter este privilégio. Você terá o gozo do mundo, o prazer do mundo, a alegria do mundo, o amor do mundo. O mundo vai amar você, vai aplaudir você. Você vai ter a paz do mundo. Mas Jesus diz: permaneçam no meu amor. Aquele que permanece no meu amor. Lembra do capítulo 15? Versículo 3, por favor, leia comigo. Capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Versículo 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Versículo 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Jesus diz: não se iludam com o mundo. Permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. Permaneçam crendo em mim. Todo esse discurso, Jesus está, na verdade, preparando os discípulos para que eles não caiam no erro, sabe de quem? Você lembra de quem? Bora ver quem acerta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus fala aqui que aquele que não permanece nele é cortado. De quem que Jesus está lembrando? Judas. Então, o que Jesus está falando, quando chega lá no capítulo 17, olha só, Jesus ora para o Pai e diz assim: não perdi nenhum dos que me deste, a não ser aquele. Eu guardei a eles. Irmãos, Jesus guardou os discípulos pela palavra, limpou os discípulos pela palavra. Mas Judas não era um deles. Judas acreditou na proposta do mundo, na paz do mundo, no amor do mundo, no gozo do mundo. Judas acreditou nas moedas de prata. Prestem bem atenção, irmãos amados. Eu quero deixar esse alerta para vocês. Cuidado. O mundo vai tentar você. Por isso que Jesus diz aqui: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Mas ele acrescenta: lembrem disso, a minha paz não é a paz do mundo. Não como o mundo dá. Então eu quero, com essa mensagem, destacar isso e chamar a atenção dos meus irmãos. Que a paz é em Cristo. Que o amor é em Cristo. Que a alegria é em Cristo. Nunca deixe Jesus, irmão. Nunca se afaste dele. Nunca deixe de confiar nele. Nunca deixe de amá-lo, de permanecer no seu amor.
Nunca deixe, nunca se afaste, cuidado com o mundo. O livro de Hebreus foi escrito como um alerta sobre a apostasia. E nesse mundo é difícil ser cristão. E é fácil ser mundano. Muito fácil. Mas é em Jesus. É nessa dificuldade. Em sermos perseguidos e sermos odiados e até sermos abandonados. E traídos. Pode acontecer isso conosco. Mas é aí que está o caminho da verdade do Evangelho. Jesus nos chama para essa perseguição. Percebe isso? Vocês vão ser perseguidos. No mundo tereis aflições. Passem por aflições. Mas não busquem o alívio no mundo, porque o alívio do mundo é engano. Porque Jesus venceu o mundo. Porque o mundo ele está destinado à derrota. O mundo vai se perder. O mundo vai entrar numa angústia terrível logo após a morte e na volta de Jesus. Mas aqueles que são de Cristo estão com Ele, habitarão com Ele para sempre. E aí Jesus diz, meus irmãos, Jesus dá então seu imperativo, né? Vou voltar para o meu texto de hoje, nosso texto de hoje, versículo 33, quando ele diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Aqui ele resume, né? Ele resume tudo que ele vem dizendo, que eu citei hoje nessa mensagem rapidamente. Ele vai ser morto, eles vão ser perseguidos, eles vão ser expulsos da sinagoga, eles vão morrer. Aflições. Essa palavrinha aqui diz respeito a um coração pressionado, apertado, aflito, angustiado. No mundo vocês vão ser tentados e perseguidos e afligidos, mas tenham coragem. Eis aqui, meus irmãos, a recomendação das Escrituras. Como eu terei coragem, Senhor Jesus? Como, Senhor Jesus, eu posso ter coragem? Jesus está dizendo para nós: vocês terão coragem quando vocês lembrarem da palavra da paz. Quando vocês tiverem na mente de vocês toda essa palavra da paz. Tudo isso que é a palavra da paz, que eu citei aqui nessa exposição, resumidamente, e que nós estudamos durante vários meses já. Vocês precisam ter isso na mente de vocês. Vocês precisam tesourar isso, meditar muito nisso, guardar muito isso no coração. Vocês precisam lembrar-se de que essa paz está em mim, que eu morri numa cruz por vocês, que eu vim salvá-los e resgatá-los, e que eu enviei o meu Espírito para estar com vocês. Vocês não estão sozinhos. E de que um dia eu virei para buscá-los. Vocês precisam lembrar disso e experimentar então essa paz em mim. Então, exerçam coragem. Tenham coragem. Levantem-se e digam: eu enfrentarei o mundo e as aflições do mundo com paz, conforme a palavra da paz de Jesus, e a paz em Jesus, pela fé em Jesus. Eu vou enfrentar o mundo não significa enfrentar e odiar o mundo. Eu não vou odiar ninguém. Não. Eu vou amar. Eu vou amar os discípulos. Eu vou pregar o Evangelho até... Eu vou amar os que amam o Senhor. E aqueles que me odeiam, eu vou orar por eles. E eu vou testificar a eles. Mas eu não vou ter medo de falar e de ser cristão no meio deles. Nunca. Se tiver que ser expulso da sinagoga, que seja. Se tiver que ser morto, que seja. Coragem. Jesus está dizendo aqui para nós: coragem. Coragem. Coragem, porque ele finaliza dizendo o seguinte: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo quer dizer, tenham coragem. Ele finaliza dizendo só essa palavra, irmãos, que resume tudo. E que dá todo significado para a nossa coragem, que tem a ver com tudo que já está na primeira parte do versículo. Eu venci o mundo.
Jesus foi aquele que veio a este mundo. Foi abandonado pelos seus. Quem eram os seus? Os judeus. Foi perseguido, foi odiado. Ele não dava um passo sem que um inimigo estivesse olhando para ele para tentar acusá-lo. Ele foi caluniado, perseguido, tentado pelo próprio diabo. Naquela tentação no deserto, mas a tentação também que estava por trás do mundo, porque o diabo é o príncipe deste mundo. E eles o acusaram. Eles disseram: você é uma fraude. Eles disseram: precisamos fazer justiça, precisamos matar você. E o mataram. Mas quando ele estava morrendo naquela cruz, ele estava cumprindo a missão dele. Ele estava morrendo pelos seus. E ele estava vencendo o mundo. Ele ressuscitou e ele subiu ao Pai. Ele está lá na glória agora, esperando só o momento de vir nos buscar. E ele enviou o Espírito Santo para dizer que ele venceu. E é isso que ele já tinha dito, meus irmãos, no capítulo 16, no versículo 13. Vamos ler de novo? Ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Esse Espírito veio testificar, operar nos discípulos, e através dos discípulos ele veio testificar ao mundo. E ele disse nos versículos anteriores, esse testemunho do Espírito ao mundo. Versículo 8, e quando ele vier, versículo 8 agora, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O Espírito Santo virá para testificar através da igreja do pecado do mundo. Qual é o pecado? Versículo 9, não creram nele. Disseram que ele era uma fraude. Esse é o pecado do mundo, não creram nele. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, porque eles disseram: temos que matá-lo, é justiça matá-lo. Mas Jesus diz: não, eu subi ao Pai, eu estou na glória. Isso mostra que a justiça está do meu lado, não da deles. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Eles pensavam que no tribunal de Deus, Pai, eles estavam absolvidos, eles estavam fazendo a coisa certa. No entanto, Jesus diz: não, vocês, junto com o príncipe de vocês, o diabo, vocês já estão julgados. Já o príncipe deste mundo está julgado. Vocês já estão condenados porque vocês mataram o Filho de Deus. Ele vence o mundo morrendo na cruz, sendo sepultado, ressuscitando dentre os mortos, falando 40 dias com seus discípulos, ascendendo ao Pai Celestial, enviando o seu Espírito Santo, que vem operar nestes discípulos e vem fazer testificar dele, para que o mundo seja mostrado que ele venceu o mundo. E ele vence o mundo pelo menos de duas formas, irmãos: ou para a condenação, ou para a salvação. Aqueles que não crerem serão condenados no final. Terão que se dobrar diante dele. Mas ele vence também. E essa vitória gloriosa, graciosa, que ele venceu em você. Você era um incrédulo por natureza. E ele venceu você. Ele venceu seu coração duro e mau. Ele veio pelo Espírito dele, trocou esse coração e te deu um coração crente. Ele venceu você. Ele sempre vence. Ele sempre vence. Jesus vence o mundo. E nele nós vencemos também. Porque ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele é o fundamento, nós somos o edifício. Ele é a videira, nós somos os ramos.
Nós estamos ligados a Ele, a nossa vida vem dEle, tudo nós temos dEle. A vitória dEle é nossa vitória, irmãos. E o que Ele está dizendo aqui é: mas tende bom ânimo, sejam corajosos, porque eu venci. Você diga: Senhor Jesus, o Senhor venceu. O que significa? Significa que se Ele venceu, eu venci, que estou nele, que estou enxertado nele, que estou unido a Ele, porque a vitória dEle é minha vitória. Irmãos amados, não temam o mundo, não tenham medo do mundo, não tenham medo de cara feia, não tenham medo do ódio do mundo, não tenham medo de perder qualquer coisa por Jesus, porque Jesus já é vencedor sobre este mundo e nós já somos vencedores em Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter coragem de enfrentar o que tiver que enfrentar, baseados na palavra da paz, em Jesus, cheios de paz dele, porque ele venceu o mundo e nós também já vencemos. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de que você guardasse isso no seu coração. E eu quero só encerrar dando 3 conselhos, irmãos, breves, que resumem o que nós expomos aqui hoje à noite. Primeiro conselho: lembre, busque a paz de Cristo em sua palavra, realista, mas ao mesmo tempo consoladora. Nunca se iluda, Jesus não ilude você. No mundo você vai ter aflição, mas Ele venceu. E nós vamos morar com Ele para sempre. Ele está aqui conosco com o Espírito Santo. Nos consolemos com essa palavra da paz. Segundo lugar, irmão, segundo conselho: busque a paz de Cristo em Cristo. Fique firme em Jesus, irmão. Permaneçam em mim, ele disse para nós nesse discurso. Creiam em mim, me amem, fiquem firmes. Nunca se afastem de mim. Não amem o mundo. Lembra que João vai dizer na sua cartinha lá, 1 João? Não ameis o mundo nem o que há no mundo, porque o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O mundo passa junto com a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não se iluda com o caminho de Judas, com o caminho de Caim, com o caminho de Balaão, mas siga o caminho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Paulo, de Pedro, de Filipe, de João, de Lucas, o médico amado. Siga Jesus, permaneça com Jesus, sofra o que você tiver que sofrer. Em último lugar, irmãos, o último conselho: tenha coragem. Irmãos amados, não tenham medo de nada. Sejam os homens e as mulheres mais pacíficos desta terra, mas nunca medrosos. Amem a todos, orem por todos, testifiquem a todos, mas não tenham medo da face de ninguém. Proclamem o Cristo Salvador a eles, que a mensagem do que o mundo precisa é a mensagem de Jesus. O mundo precisa desesperadamente de Cristo. O Brasil precisa de Jesus, a Ucrânia precisa de Jesus, a Rússia precisa de Jesus, a América, Estados Unidos, a África, a Europa, o mundo inteiro. E o nosso Brasil precisa de Jesus, a nossa cidade, esse bairro, a sua família, os seus amigos, seus vizinhos. Tenha coragem, cumpra a sua missão. Ele nos nomeou para que nós demos fruto e o nosso fruto permaneça. Tenhamos coragem, meus irmãos, porque Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham paz em mim. Amém. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, porque nós podemos hoje à noite estudar, Senhor, este precioso versículo, rico versículo. Rogamos, pedimos que o Senhor conceda que essas instruções bíblicas, pelo seu Espírito Santo, venha penetrar no nosso coração, não seja esquecida por nossa mente, mas seja meditada, refletida, compreendida, crida
e obedecida. E isso enche o nosso coração de paz, não importando o que está acontecendo conosco ou com os que amamos. E que tenhamos coragem, então, Senhor, coragem para enfrentar o ódio do mundo, a perseguição do mundo, a aflição do mundo, cheios da paz, sabendo que o Senhor venceu o mundo. Louvado e engrandecido seja o seu nome maravilhoso, bendito, santíssimo, cada vez mais na nossa vida, Senhor Jesus. Assim nós oramos e assim nós agradecemos. Amém e amém.